Um bom dia para você que está conosco nessa manhã de quinta-feira. E hoje vamos ler uma passagem da Bíblia que está no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, no capítulo 3, a partir do versículo 7, que diz assim: Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Também. Aqui nessa passagem que nós lemos, nós vemos aqui duas coisas bem claras. A primeira coisa que nós vemos aqui, ou uma das coisas que a gente vê aqui, é o chamado de Deus para Moisés. É a missão de Deus para Moisés. Moisés, você vai até o Egito libertar o meu povo, libertar o povo de Israel. Mas uma segunda coisa que a gente vê aqui nesse texto é quem é esse Deus. Quem é esse Deus que está enviando Moisés até o Egito? Se alguém perguntasse para mim, ou se alguém perguntasse para você, me fala um pouco do teu Deus, me fala um pouco de quem é esse Deus que você crê, quem é esse Deus que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia nos mostra. E olhando aqui para essa passagem, e olhando aqui para esses versículos, nós encontramos essa resposta, nós temos essa resposta. Quem é esse Deus? Quem é o nosso Deus? Quem é o Deus da Bíblia? Quem é o Deus dos cristãos? Quem é o Deus da fé cristã? E hoje nós vamos ver aqui então no versículo 7, que diz assim: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Quem é esse Deus? Esse Deus é um Deus que vê. É um Deus que vê. É um Deus que enxerga. Essa é a primeira característica de Deus que está presente aqui nesses versículos. É um Deus que vê. É um Deus que enxerga. Um outro texto da Bíblia diz assim, que os olhos do Senhor passam por sobre a terra. Que isso realmente possa mudar a nossa maneira de viver. Que essa verdade a respeito de Deus possa mudar a maneira que a gente vai viver o nosso dia hoje. Que a gente vai viver cada dia da nossa vida, que a gente possa saber disso e crer nisso. Existe um Deus, e esse Deus, ele me vê. Esse Deus, ele me enxerga. O texto aqui é muito claro. Vi a aflição do meu povo. Deus estava vendo a opressão do povo de Israel. Deus estava vendo como aquele povo estava sendo maltratado,
como aquele povo estava sendo oprimido. De repente, nesse momento, alguém está passando por um momento de aflição, por uma luta, uma situação difícil. De repente, nesse momento, alguém precisa tomar uma decisão, fazer uma escolha. Saiba disso, creia nisso. Existe um Deus, e esse Deus, Ele nos vê. Esse Deus, Ele vê a nossa situação. Ele vê também a nossa aflição. Deus é um Deus que vê. Amém? E nas próximas vezes que nós estivermos juntos aqui, nós vamos seguir nesse texto, conhecendo mais algumas características desse Deus. Mas uma delas que a gente aprende aqui hoje é um Deus que vê, é um Deus que enxerga. Amém? Vamos orar a Ele então. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, pela nossa vida. Queremos agradecer ao Senhor, Pai, por essa palavra e por poder sabermos, Senhor, que o Senhor nos vê. O Senhor nos vê. O Senhor vê. O Senhor vê a nossa vida. O Senhor enxerga a nossa vida. O Senhor olha para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para a situação que estamos passando, para a situação em que nós estamos vivendo. E que isso, Senhor, possa mudar a nossa maneira de viver também. Que a gente venha ter, Senhor, essa percepção, que a gente venha ter essa compreensão. E cada atitude que nós tivermos, cada palavra que falarmos, até mesmo pensamentos na nossa mente, que a gente possa lembrar disso e saber disso. Deus está me vendo. Deus está vendo essa atitude que eu estou tendo. Deus está vendo essa palavra que eu vou falar. Deus está vendo esse pensamento que eu estou tendo. Deus está vendo esse sentimento que está no meu coração. E que isso possa mudar, Deus, a nossa maneira de viver. Que isso possa mudar, Senhor, o nosso relacionamento contigo. Mas que isso também possa mudar, Deus, o nosso relacionamento com as pessoas à nossa volta. Nós não estamos aqui isolados, não estamos sozinhos aqui, não. Existe um Deus e um Deus que vê. Viu a aflição aqui do povo e vê também a nossa vida, vê também a nossa situação. Por isso, Pai, nós te pedimos nesse dia de hoje, nos abençoa. Abençoa a nossa vida, Pai. A nossa visão é uma visão limitada. A nossa visão, Deus, é uma visão limitada, mas o Senhor, a tua visão, Senhor, ela é ampla. O Senhor não vê o agora, mas o Senhor vê também o que vai acontecer ali na frente. Deus, que nós possamos realmente estar com a nossa vida diante do Senhor, na presença do Senhor, Pai. Sabendo que o Senhor vê, que o Senhor nos enxerga, que os teus olhos estão sobre nós, Pai. Abençoa aqui a nossa vida, abençoa, Senhor, o nosso dia de hoje, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, as nossas atividades. Colocamos a nossa vida diante do Senhor, colocamos tudo diante de Ti, Pai. E pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua direção, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quem é esse Deus? É um Deus que vê, é um Deus que nos olha, é um Deus que nos enxerga. Os olhos de Deus também estão sobre a nossa vida. Que Deus nos abençoe e um grande abraço a todos.